Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, um programa especial sobre profecias, sobre a verdade da Palavra de Deus, que leva até você uma mensagem de esperança, para que o caminho que leva aos céus seja um caminho claríssimo diante dos seus olhos, diante de você e da sua família. Eu quero crer que você já ligou para cá, já pediu o curso bíblico, se não fez ainda, poderá fazê-lo agora. Mande um e-mail para a gente, aqui está o nosso e-mail. Você pode também fazer um telefonema, solicitar o curso bíblico. O nosso curso é sobre profecias, tem a ver com o futuro, tem a ver com Apocalipse, com Daniel. Você pode mandar aqui o seu pedido, nós vamos te atender. A você que já fez o pedido, já recebeu o curso, nosso muito obrigado. Agora não esqueça que durante a semana, durante o dia, você pode divulgar o programa para outras pessoas, para que mais pessoas acompanhem a mensagem da Palavra de Deus. Mas agora estamos prontos para continuar o estudo da Palavra de Deus. No bloco anterior, eu terminei com uma pergunta. Quem mexeria nos mandamentos? A profecia de Daniel 7,25 se cumpriria em quem? A Bíblia diz, lá em Daniel 7,25, que alguém iria proferir palavras contra o Altíssimo, iria mudar ou iria cuidar em mudar os tempos e a lei, e que o povo de Deus, os santos, seriam entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A primeira coisa que temos que analisar é o seguinte: será que essa profecia se cumpriria em Jesus? Porque cá entre nós, aqui, cá entre nós, eu já ouvi por aí, vou falar baixinho, tá? Só para você ouvir. Eu já ouvi por aí alguém dizer que Jesus aboliu a lei. Você também já ouviu isso? Eu já ouvi, inclusive, alguém dizer o seguinte, que no passado Deus deu os 10 mandamentos, mas que no Novo Testamento Deus mudou de ideia. Deus falou uma coisa no passado e falou outra no Novo Testamento. Seria isto? Jesus mudaria os seus mandamentos? Deus mudaria de ideia? Será que fizeram uma emenda na lei de Deus? Será que alteraram e adulteraram? Será que o próprio Deus fez isso? Eu quero perguntar a Deus, eu quero perguntar diretamente a Deus, se foi Ele que mexeu nos mandamentos, como algumas pessoas dizem por aí. Eu já ouvi pastores falarem isso. Eu já ouvi evangélicos falarem isso. Eu já ouvi pessoas católicas falarem isso. Eu já ouvi gente que não frequenta igreja nenhuma dizer isto. Será que Deus mudaria a sua lei conforme diz Daniel 7,25? Seria Deus? Vamos fazer o seguinte, Deus está aqui? Deus está aqui comigo, sim ou não? Deus está aqui no programa Arena do Futuro? Claro que está. Deus está aí na sua casa? Claro que está. Bom, se Deus está aqui comigo, eu vou pedir licença a você, eu vou conversar com Deus agora e vou perguntar a Ele se Ele mudou a lei. Porque Daniel disse, alguém vai mudar a lei. Seria Deus? Ok? Com licença um pouquinho, eu vou falar com Deus. Deus está aqui. Querido Deus, a tua palavra diz que alguém iria mudar a lei. Eu quero perguntar para o Senhor mudou a lei? Porque aqui na terra eu já ouvi muita gente falar isso, muitas pessoas dizerem isso. Ah, não, Deus falou uma coisa no Velho Testamento, no Novo Ele mudou. Eu quero saber do Senhor que está aqui comigo. O Senhor mudou a lei? Por favor, me diga. Obrigado. O Senhor já me deu a resposta. Muito obrigado. Meu amigo, Deus já me deu a resposta. E eu vou lhe mostrar o que Deus disse. O que Deus me disse está aqui. Veja o que Deus respondeu em Malaquias. Malaquias 3, verso 6. Veja a resposta de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudou. Entendeu? Porque eu, o Senhor, não mudo. Que coisa impressionante! São palavras de Deus, meu amigo. Ele está dizendo, eu não mudo. E o verso continua. Estou lendo Malaquias 3, verso 6. E diz assim, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, a profecia de Daniel 7,25, que diz assim, alguém vai mudar os tempos e a lei? Deus diz, não sou eu. Porque ele diz, eu não mudo. E ai de nós se Deus mudasse, não é verdade? Ai de nós se Deus falasse uma coisa hoje e falasse outra amanhã. Por exemplo, eu sou casado. Eu não sei se você que está me assistindo é casado ou casada, mas eu tenho 2 filhas.
E quando eu digo uma coisa para minhas filhas, eu tenho que sustentar a minha palavra, não é verdade? Eu preciso manter o que eu falei, não é verdade? Se eu falo para minha filha uma coisa hoje, amanhã mudo de ideia, falo outra, mudo depois, falo outra, mudo depois. Se eu não tenho uma palavra definida e fixa, você acha que as minhas filhas vão confiar em mim? Você acha que eu serei digno de confiança para a minha família? É claro que não. E se Deus falasse uma coisa no Velho Testamento, outra no Novo? Você acha que Deus seria digno de confiança? Você acha que nós poderíamos confiar nesse Deus que diz uma coisa hoje, outra amanhã, depois muda de ideia, depois transforma, depois emenda, depois adultera a sua própria palavra? Claro que não. Então Deus, lá em Daniel 7,25, ele diz, alguém vai mudar a lei. E Deus diz em Malaquias 3, verso 6, eu não sou eu que vou mudar minha lei, porque a minha lei está dada, está dita, está escrita, e ela é para sempre, porque eu sou o Senhor teu Deus e não mudo, e a lei de Deus é eterna, porque Deus é eterno, então sua palavra não muda, não pode ser trocada, não pode ser adulterada. Deus diz, eu não mudo, e ponto final, acabou. Agora, há uma outra questão. Eu também já ouvi pessoas falarem por aí, vou falar baixinho de novo, eu também já ouvi pessoas falarem por aí, que não foi Deus que mudou a lei, e que seria Jesus. Já ouviu também? Já ouviu alguém falar assim, quando Jesus morreu na cruz, ele aboliu a lei? Já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes, já ouvi líderes religiosos falarem isso, já vi até na televisão, e já ouvi no rádio, e já vi na internet, e pessoalmente teve gente que já falou para mim, pastor Luiz, vocês adventistas estão guardando uma lei que já foi abolida, e que Jesus quando morreu na cruz, aboliu a lei. Será que Jesus aboliu a lei? Será que a profecia de Daniel 7,25 se cumpriu em Jesus na cruz? Será que Jesus mudou a lei de Deus? Será que... Não é possível. Vamos fazer o seguinte, Jesus está aqui? Sim, Jesus está aqui, eu creio que ele está aqui. Está comigo, está aqui com os meus amigos, os câmeras. Nós estamos aqui em um grupo, Jesus está aqui conosco. E eu sei também que Jesus está aí com você. E já que Jesus está aqui conosco, aqui nesse espaço, aqui na arena, eu quero fazer a pergunta diretamente a Jesus. Você me permite? Eu vou falar com ele agora, nesse momento. Preste atenção. Jesus está aqui. Obrigado, Jesus, por tua presença aqui no programa A Arena do Futuro. Eu tenho uma pergunta importante a fazer ao Senhor, com todo o respeito. As pessoas dizem aqui na terra que quando o Senhor morreu na cruz, o Senhor aboliu a lei. Eu já ouvi muita gente falar isso por aí, que o Senhor aboliu a lei na cruz. Eu quero saber do Senhor, diretamente do Senhor. Querido Jesus, o Senhor aboliu a lei, o Senhor mudou os mandamentos, o Senhor adulterou os princípios dos mandamentos que o Senhor mesmo nos deu? Eu preciso saber do Senhor, da tua boca, se o Senhor aboliu a lei ou não aboliu a lei. Por favor, Jesus, me responda. Muito obrigado. Já está respondido. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Jesus. A resposta já está dada. E eu vou lhe mostrar agora na Bíblia a resposta de Jesus. A resposta de Jesus está bem aqui, ó. Mateus, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 17. Vamos ler juntos a resposta de Jesus. Eu vou até andar um pouquinho mais aqui. Olha aqui, ó. Mateus 5, 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Uau! Que resposta de Jesus, hein? Que resposta! Você percebeu? Jesus foi claro, direto, objetivo. Resposta, palavras textuais, verbais de Jesus. Ele diz, não penseis, não é nem para pensar, meu amigo, quanto mais falar por aí, quanto mais pregar por aí. Ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. Se Jesus cumpriu, nós também devemos cumprir, porque Ele é o nosso exemplo. Em João 15, verso 10, Jesus diz que Ele obedeceu os mandamentos do Pai, e assim como Ele fez, nós devemos fazer também. Agora, você percebeu claramente que Deus diz lá em Malaquias, eu não mudo. Jesus diz aqui em Mateus, eu não vim revogar a lei. Jesus não mudou a lei, não adulterou a lei, não revogou a lei, não aboliu a lei. Definitivamente não. Então, não foi Deus, não foi Jesus, não foi o Espírito Santo. E aí, como fica a profecia de Daniel 7,25, que diz que alguém vai mudar os tempos e a lei?
Se não foi Deus, se não foi Jesus, se não foi o Espírito Santo, em quem a profecia de Daniel deveria se cumprir? Em quem? A Bíblia Sagrada nos diz como aconteceu isso. E a história confirma isso. Veja o que diz Romanos, livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Esse é um texto muito importante. Romanos 1, verso 25, está bem aqui. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Veja, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Esse texto diz que alguém iria mudar os tempos e a lei, como diz Daniel 7,25. E aqui diz, eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Eles quem? Você sabe, no dia 7 de março do ano 321, veja, 7 de março do ano 321, o imperador romano, chamado Constantino o Grande, ele faz um decreto, ele assina um decreto. E esse decreto foi conhecido como o decreto dominical. Nesse decreto, Constantino diz mais ou menos assim, que todos os artífices, todos os juízes, todos os mercadores, todos os moradores da cidade descansem no venerável dia do sol. E o dia do sol, para eles, era o primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana, então, foi separado para ser um dia de descanso também. E no decreto de Constantino, o decreto dominical, ele diz para o povo de forma muito sutil, de forma muito inteligente, que as pessoas poderiam e deveriam descansar no venerável dia do sol. Na verdade, Constantino envolve os juízes, os artistas, os comerciantes e todo o povo. E diz que as pessoas deveriam descansar no venerável dia do sol. Esse decreto foi feito, assinado e lançado. Algum tempo depois, esse decreto se transformou num mandamento. E esse mandamento foi colocado no Catecismo Romano. Aquele livrinho, aquele catecismo que as crianças estudam e aprendem. E eu quero dizer para você que eu fui professor de catecismo por 5 anos na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Trabalhei como catequista, conheço o catecismo, tenho o catecismo até hoje. E no catecismo romano, ali está claramente uma prostituição, uma adulteração, uma mudança, uma troca, uma tentativa de mudar a lei de Deus, como diz Daniel 7,25. Você viu claramente os 10 mandamentos em Êxodo 20. E quando você compara os mandamentos de Êxodo 20 com os mandamentos do catecismo, você percebe que o 4º mandamento da lei de Deus diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Bíblia diz no 4º mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas quando você vai para o catecismo romano, diz assim, guardar domingos e festas. A Bíblia diz no 2º mandamento, não farás para ti imagens de esculturas e não te encurvarás diante delas. Mas você vai para o catecismo e esse mandamento simplesmente não existe, não está lá, foi tirado. Você vai na Bíblia Sagrada e você pega o 10º mandamento que diz para não cobiçar nada do próximo, nem a mulher, nem coisa alguma do próximo. E quando você vai para o catecismo, você percebe que este mandamento foi dividido em 2, porque o 9º mandamento diz, não cobiçarás a mulher do próximo, e o 10º diz, não cobiçarás as coisas alheias. Então, o catecismo dividiu o 10º mandamento em 2, percebeu? Assim, mudaram o 4º mandamento, tiraram o 2º mandamento e dividiram o 10º em 2. Resumindo, enquanto a Bíblia manda guardar o sábado, o catecismo manda guardar o domingo. Enquanto a Bíblia diz para não fazer imagem, não se curvar diante delas, o catecismo se omite e ignora esse mandamento. Enquanto o 10º mandamento dá uma mensagem completa, o catecismo divide em 2. Por que dividiu o 10º mandamento em 2? Para cobrir a brecha que ficou do 2º, porque o 2º foi tirado, eles sacaram, eles tiraram. E para não dar muito na cara de que agora são apenas 9, eles dividiram o 10º em 2 para que eles pudessem manter 10. E o 4º mandamento, que fala do sábado, mudaram para o domingo. Assim, meus amigos, a profecia de Daniel 7,25 se cumpriu na íntegra, se cumpriu sobre Roma. Foi Roma que mexeu nesse mandamento. A igreja romana
mexeu nesse mandamento. E hoje você pega a Bíblia e ela continua intacta, mas você vai no catecismo e percebe a adulteração que fizeram na lei de Deus. A igreja romana não foge da raia, sabia? A igreja romana diz, nós mudamos mesmo. Os próprios líderes da igreja romana dizem, não, a igreja mexeu mesmo nos mandamentos. E diz, a igreja tem autoridade para mudar os mandamentos? Claro que não tem. Deus não deu autoridade para ninguém mexer nos mandamentos. Mas eles assumem e dizem, nós mudamos mesmo. Agora tem uma coisa que me preocupa, sabe o que é? É que os nossos queridos irmãos evangélicos, eles não seguem esse princípio da Bíblia e seguem os mandamentos que foram adulterados pela igreja de Roma. E hoje, as igrejas em geral não guardam o sábado, elas guardam o domingo, entendeu? Por isso tem escola dominical e não escola sabatina. E assim, essa profecia de Daniel 7,25 tem se cumprido na íntegra. Ou seja, essa troca, essa mudança que diz Daniel 7,25 é uma realidade hoje. E começou com a igreja romana e hoje passou para os protestantes. Você sabe, há dois tipos de protestantes, não? O protestante que é fiel aos princípios da Bíblia e protesta contra o erro. E aquele protestante que protesta contra o erro, mas pratica o erro. É o protestante apostatado. Isso é muito grave. Assim, querido irmão, querida irmã, eu não sei qual é a sua igreja. Eu não sei se você é evangélico, você é católico, é espírita, ou se você não tem igreja nenhuma. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. A Bíblia é uma só. Está aqui a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é uma só. E o que diz a minha Bíblia diz a sua também. As Bíblias são iguais. E eu quero fazer um convite a você para seguir o que diz a Bíblia. Para seguir os princípios da Bíblia. E não o que os homens fizeram. A mudança que lhes é conveniente. Os homens tentaram mexer nos mandamentos para fazer uma adaptação para o seu estilo de vida. Porém, Deus diz, eu não mudo. Jesus diz, não vim abolir a lei. Ou seja, a profecia de Daniel 7,25 está se cumprindo na íntegra. Mas o povo de Deus é fiel. O povo de Deus continua firme na Bíblia. O povo de Deus aceita os princípios da Bíblia. E você está sendo convidado a seguir a verdade da Bíblia. E não aquilo que os homens mexeram, que os homens mudaram. Daqui a pouco, no terceiro e último bloco, nós vamos entender como aplicar esta grande verdade à nossa vida. Então permaneça conosco, ligue para cá, peça o seu curso bíblico, mande o seu e-mail e logo depois do intervalo eu volto para a parte final e a mensagem final de Deus para o seu coração. Até já, Deus te abençoe.